Olá, uma boa noite para todos. Mais uma vez nos encontramos aqui no Gotas de Luz. É um momento tão especial. Boa noite, Fábia, seja bem-vinda. Um momento muito especial para nós. Hoje a gente conta com a participação da Elaine, né? Geralmente nas terças-feiras, quem participa conosco, com a gente aqui, né? É a Elaine. E daqui a pouco a Elaine tá entrando. Boa noite, querida. Que seja, né? Hoje já é terça-feira, mas que seja uma noite abençoada. Boa noite, terapias, águas de luz. Nossa, que nome lindo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. A Elaine é uma querida mesmo. Ah, ela chegou. Vamos colocar a Elaine para dentro. Olá, chegou. Ela entra mais discretinha, né? Porque geralmente Mas ela entra entrando. Hoje ela entrou mais contida. verdade. Não, agora eu tô ficando mais espertinha. Aí, Elaine, Terapias Águas de Luz falou que você é muito especial. Com certeza. Quem não Obrigada. gosta da Elaine Nós, não gosta de ninguém. nós somos especiais, nós todos. Isso. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Elaine, que bom tê-la aqui. Eu estava saudando o pessoal, botando, né, falando desse momento tão especial que é o Gotas de Luz, que é um prazer enorme estar aqui todos os dias, trazendo alguns minutinhos, algumas gotinhas, né, de luz, de mensagens positivas, porque a gente precisa acender. Todos nós somos luzes, né? Como dizia o Cristo, fazei brilhar a vossa. Então, a gente precisa desses momentos, né? Ainda mais no período que a gente está passando conturbado, a gente precisa desses momentos. E não vamos alongar muito, né? Porque todo mundo quer ouvir a Elaine. Então vamos lá, Elaine, com você, nosso carinho. Seja sempre bem-vinda. Você já é sempre bem-vinda aqui. Obrigada, Tininho. Oi, pessoal, boa noite. E hoje é dia de Francisco de Assis, né? Então, hoje é dia muito especial, é festa mesmo. E onde houver ódio, que eu leve o amor. E esse amor, ele nos envolve muito mais do que a gente imagina. Então, hoje eu pedi a Tininha permissão para a gente parar de falar um pouquinho sobre a intervenção dos espíritos e ir para aquele que nos ama, que é Como o se nosso. eu precisasse da minha permissão. Esse espaço é nosso, meu bem. E aquele que nos ama e que torce pela gente, que está lá, ó, torcendo muito, que é o nosso anjo guardião. O livro dos espíritos fala sobre esse anjo guardião, que pode ser chamado de espírito protetor, pode chamar familiares ou espíritos simpáticos, não me importa o nome. O que importa é que é alguém que nos ama muito, 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 muito. E que ele está torcendo para que a gente vença. Torcendo para a gente poder vencer. Mas não é vencer uns os outros, não, gente. É para a gente vencer a gente mesmo. Vencer, né? Deixar que o amor seja mais forte que o ódio. Deixar que a nossa alegria seja mais forte que a nossa tristeza. É isso que ele quer. Ele quer que a gente se torne luz, como a Tininha falou. E é que a gente não fique nas trevas. Então, mesmo que a gente fique em algum momento dessa existência nas trevas, que ela seja bem rápida, que a gente volte para a luz rapidinho. Que a gente não dê tempo. Tem um ditado que fala, né? Eu não sei, fala assim, que não, pode voar, mas não pode deixar fazer pouso, né? É natural que a É, gente vai ter essas sombras às vezes, mas a gente não pode deixar ela ficar, né? Ela se ela está estabelecer. durando muito tempo, né? A gente não pode deixar ela durar. Então, eu fui lá na questão 489, que fala sobre o nosso espírito guardião. Então, gente, nós estamos sendo jogada a Deus dará, não. Nós não fomos jogados aqui na Terra. Só um minutinho. Eu gostaria até de falar, porque eu falei que eu ia falar isso no início e esqueci. Gente, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, ou mesmo, não pergunta não, alguma colocação que vocês queiram fazer, pode falar aqui, tá? Pode, Elaine. Eu adoro. Olha só, eu perdi o raciocínio. Peraí, volta.
Na questão 489, o Kardec perguntou sobre isso, sobre o anjo protetor nosso. Que, gente, nós não estamos aqui na Terra jogados de qualquer jeito. Ah, nós estamos aqui sendo influenciados por um monte de espírito e o nosso livre-arbítrio no meio. E como é que a gente faz? E tem os espíritos que ainda são ignorantes, não conhecem a lei do amor. E como é que isso funciona? Não. O Kardec falou e perguntou, então tá, tem os espíritos protetores? Tem sim, tem os espíritos protetores. E aí ele vem falar assim, na 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo. E aí os espíritos responderam assim: há o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou o bom gênio. Quer dizer, nós temos um irmão que nos protege. Todos nós. A gente não veio aqui de qualquer jeito. Tem alguém nos protegendo, tem alguém nos intuindo, conversando conosco. Olha, e às vezes a gente está com uma dificuldade de resolver uma coisa, vem um pensamento aqui dentro e fala assim, faz assim não, faz assim. Às vezes você vai passar por uma rua e vê um pensamento assim, não passa por aí não, passa por outro lado. A gente tem alguém que também está nos ajudando. Basta saber se a gente quer ouvi-lo, porque a gente tem o livre-arbítrio. Que ele está nos ajudando o tempo todo, tá. Agora, se eu quero escutar ou não, aí já é outra história. E aí o Kardec perguntou na 490, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Quem é esse? Será que é um anjo que tem uma asa, que foi todo fantasiado para nós? Não, gente, são espíritos, como nós somos espíritos. Lembra, olha só, a gente está encarnado, daqui a pouco nós vamos estar desencarnados, aí a gente vai ser os espíritos que estão desencarnados. E vai ter uma turma aqui encarnada. E aquele espírito que já entendeu mais a lei do amor, que já está mais, vamos dizer, evoluído, ele já entendeu sobre sentimentos, ele já não é tão egoísta, o orgulho dele já foi dominado, ele se dominou, ele evoluiu. Então, é ele que vai nos proteger. E ele fala assim, o espírito protetor, os espíritos que respondem, pertence a uma ordem elevada. Porque às vezes a gente não consegue entender, porque a gente tem que pensar assim, elevado, baixo, a gente precisa entender isso para o nosso... a nossa língua, a gente entender isso. Mas não quer dizer que estão acima de nós. Não, nós somos mais ou menos o mesmo patamar. Só eles já entenderam o que é o amor. E nós ainda estamos lutando ainda para entender. Nosso egoísmo ainda é muito forte. O nosso orgulho ainda pisa, ainda machuca. A nossa vaidade, ela é cruel. A gente ainda está se machucando. Eu machuco Tininha, Tininha me machuca, que machuca Pedro Paulo, que machuca a Ângela, e assim nós vamos machucando uns aos outros. Isso mostra quanto que a gente ainda não entendeu nada da lei do amor. E às vezes a gente coloca as coisas materiais por cima do amor. Né, Tininha? Então, assim, esses espíritos, não, eles já entenderam isso, como nós vamos entender. Na hora que a gente entender, a gente também vai ter aquilo que nós vamos proteger. Que nós vamos falar assim, não, eu vou assinar lá um cheque em branco para poder ajudar ele para poder descer. Aí ele pergunta assim, na 491, qual a missão do espírito protetor? Tá, e qual que é a missão dele? Ele vai ficar pagiando a Tininha 24 horas? Qual que é a missão dele? Aí os espíritos responderam assim, essa frase é linda. A de um pai com relação aos seus filhos. Quer dizer, ele está ali protegendo, porque a gente deduz que é isso que os pais fazem, né? Proteger. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Então, muitas vezes, quando a gente está com uma ideia não muito legalzinha, ele vem aqui dentro e fala assim, isso não dá certo não, faz isso não, presta atenção. Ele vem nos alerta, olha, Elaine, o que você está querendo fazer? E ele fala assim, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. A gente não está sozinho. Eu acho que é uma das ilusões da Terra a gente achar que a gente está sozinho. Que Deus esqueceu da gente. Eu sou sozinho. Ninguém é sozinho, gente. Nós temos um espírito protetor que está do nosso lado o tempo todo. Muitas vezes a gente talvez não tenha essa sensibilidade de sentido.
devido ao nosso grau evolutivo. Mas não quer dizer que ele não esteja ali. Com certeza está ali o tempo todo, né, Elaine? Muitas vezes a gente é livrada de perigos, muitas vezes as decisões que a gente tem que tomar, que a gente fica na dúvida, a gente opta por uma decisão melhor, muitas vezes inspiradas por ele. Aquela vozinha que a gente escuta é a inspiração deles. Agora, a escolha sempre é nossa. Porque ele não pode. Como diz, a gente é cercada por uma nuvem de testemunhas, como disse Paulo. Tem aquele. Agora, para quem que eu dou sintonia? Então, a gente tem que treinar essas nossas percepções. Né? Porque ele nos protegendo. Pois é, ele nos protegendo, isso que você falou, Tininha, ele nos protegendo, ele também não pode intervir na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio. Senão, o que vai acontecer? A responsabilidade passa a ser dele. Ele nos orienta, nos inspira, mas a decisão sempre é nossa. Então, como a decisão é nossa, é a gente que vai arcar com as consequências. Seja elas boas ou más, mas é a gente que vai arcar com a consequência. Então, assim, ele não pode intervir no nosso livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer, gente, que ele não está lá em cima da gente. Presta atenção, Elaine. Não passa por aí. Aí é perigoso. Ele está insistindo. Ele está insistindo. Mas é quem vai fazer essa escolha sou eu. Não tem jeito. Aí na questão 492, aí pergunta assim, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Como é que isso funciona? Aí os espíritos responderam assim, desde o nascimento até a morte. Vem cá, gente. A morte é o desencarne. É quando a gente larga esse envoltório e a gente continua a nossa caminhada. Então, ele vai ser responsável por esse pedaço. Aí ele continua assim. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Então, eu desencarno e meu espírito protetor está comigo. Mesmo que eu esteja lá, ainda tentando entender onde eu estou no plano espiritual, eu estou aqui na Terra, onde que eu estou encarnado, eu estou desencarnado, ele está ali te ajudando. Você está aqui, calma. Você já chegou aqui no plano espiritual. Vamos tentar fazer uma oração? Ele está tentando te intuir para você conseguir ficar em paz, para poder fazer essa passagem. Da vida espírita. Depois da morte, quer dizer, quando a gente está na erraticidade. E mesmo através de muitas experiências corpóreas, que mais não são do que as fases curtíssimas da vida do espírito. Gente, é muito legal, porque ele pode estar com a gente essa vida, a próxima, a próxima, a próxima. Ele pode estar várias encarnações com a gente. Porque às vezes é um espírito que tem para com a gente, tem um carinho, né? Nos tem como espíritos especiais, né? Vamos dizer assim, tem uma ligação conosco, é isso que eu queria falar, já de muitas existências e continua ali nos acompanhando, né? Sim. Então, isso que é muito interessante. Ele continua conosco. Então, quer dizer, a gente, se ele continuar várias encarnações com a gente vai sentir. A gente vai passar a sentir talvez mais a presença dele. Talvez a gente não sinta muito porque a gente está muito preso às coisas da Terra. A Terra é muito sedutora. As coisas da Terra vêm de ilusão. E é muito boa essa ilusão. As coisas da Terra nos iludem muito. Sendo que a única coisa que a gente tem real é o agora. Eu só tenho real esse momento que eu tô com a Tininha. Isso é real. Eu não sei o que vai acontecer depois. Mas eu sei que esse momento aqui é real. E sim, o que a gente sabe? Que a gente chegou e a gente vai embora. Que a nossa vinda aqui é rápida. E ele fala na frase assim. A fase curtíssima da vida dele quando ele está encarnado. Quer dizer, o que é 80 anos perante a eternidade? Um piscar de olhos. Exatamente. Olha só, se a gente vamos fazer um exercício, olha só. Se hoje eu olho lá para trás, não parece que ontem que a gente foi criança, não é, Tininha? Não é quando a gente encontra. Não parece que foi ontem que a gente foi da mesma sala? Não parece que foi muitos anos. Já tem lá mais de 10 anos. Para não falar a idade da Tininha. Mais de 10 anos. Não me comprometa. Não parece? Então, parece que outro dia mesmo eu era criança,
Às vezes uma coisa, quer ver um exemplo? Às vezes uma coisa que aconteceu quando criança, que foi uma coisa traumatizante. Se você lembrar hoje, você chora como se fosse aquele dia. Mas Elaine, isso aconteceu há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, mas você traz cá para o presente. E você vive aquilo agora. Então, o que a gente percebe, o que a gente tem é isso. Agora, a Terra vem de muita ilusão. Então, a gente tem ilusão que a gente está aqui e pode fazer o que quiser. E aí, em prol dessa ilusão, a gente machuca uns os outros. A gente fere uns os outros. A gente briga por causa de dinheiro. A gente briga até por sem motivo, porque acha que um é melhor do que o outro. Sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Porque afinal, quem é bom mesmo, agora, protetor. Agora, então, nós brigamos por política e o nosso protetor deve estar lá assim, ó. Pelo amor Não, eu falei que onde tem a política só dá confusão. Então, evita. Cada um faz o que acha que é bom. E sabe por quê? Cada um vai responder por si, gente. Eu respondo por mim, a Tininha responde por ela. Cada um vai responder. Então, não vale a pena. O amor tem que ser maior, gente. Hoje é dia de Francisco de Assis, que eu amo muito. O amor tem que estar acima de tudo. Eu e a Tininha, eu posso não concordar com o que a Tininha faça, com determinada atitude dela. Eu posso até brigar com a Tininha. Eu posso até não querer andar com a Tininha, porque a Tininha ainda tá me machucando. Mas o meu amor pela Tininha tem que ser maior. Eu tenho que olhar pra Tininha e dizer, Tininha, eu te amo. É só a sua atitude que ainda tá machucando. Mas eu te amo, eu preciso afastar um pouquinho. Um dia a gente vai voltar a ficar juntas de novo. O amor tem que estar acima, gente. Porque o que a gente fica bravo é com as atitudes. Um dia, eu escutei isso, foi de uma palestra e de um livro. Eu tô tentando buscar o livro, porque de vez em quando eu leio tanto que eu nem eu lembro dos livros. Mas esse livro era sobre educação infantil. E as crianças minhas eram pequenas. E aí o livro falava assim, que quando você zanga com a criança, que a criança fez uma coisa errada e você zanga muito com ela entende que você não ama. Você não ama mais ela. Ela não entende que é a atitude dela que está errada. Ela entende que você não ama. E eu comecei a descobrir isso que não é só a criança, é nós adultos também. Quando a pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, a pessoa entende que a gente não gosta mais dela. Mas o que a gente não gosta é daquela atitude. Essa atitude eu não concordo, eu não vou ser conivente. Mas eu continuo te amando. Então, assim, é isso que eu acho que muitas vezes a gente vai confundindo um pouquinho aqui na Terra, porque as ilusões são muito grandes e a gente confunde atitude com amor. Sendo que o amor a gente vai sentir. A gente sente amor. Só não dá agora, no momento, as atitudes não estão batendo. Na hora que bater, volta todo mundo ficar junto de novo. Exatamente. Então, o nosso amor tem que ser maior do que a política, nosso amor tem que ser maior do que o nosso orgulho, nosso amor, ninguém é melhor porque tem isso ou tem aquilo. Cada um está passando por uma prova. Um está passando pela dificuldade financeira, que é a prova dele. A outra prova é do vício. A outra prova é emocional. A outra prova é espiritual. Cada um está passando por uma prova. Todos estão sendo testados aqui no planeta. E nós temos isso tudo. Oi? E bota teste nisso. E nisso tudo a gente tem um anjo guardião que está com a gente, nos protegendo e torcendo para a gente vencer. Isso que eu mais gostei. Você falou tudo, né? Desde o princípio da primeira pergunta, você está falando, a gente tem que entender que eles estão conosco, torcendo, avalizaram nossa encarnação, estão nos inspirando, mas não são nossos babás. Não. Eles não vão tomar atitudes para nós. Porque também a gente às vezes pensa, outro dia eu ouvi uma palestra e parece que até no Livro dos Espíritos tem isso, que eles não estão só por nossa conta, eles têm outras missões, outras funções importantes. Sim. E eles não afastam de nós. Quem afasta somos nós que afastamos deles. Com as nossas atitudes é que nós afastamos deles. Mas quando a gente chama, eles na mesma hora vêm. Mas eles também não vão ser coniventes com as coisas erradas que a gente escolher também, não. Né? Eles vão deixar. E aí, agora, rapidinho pra gente terminar, Tininha, eu sei que já tá no nosso horário, mas só pra gente
Vou dar uma pulada de novo. Hoje eu tô pulando direto, né? Mas essa pulada é pequenininha. Eu prometo que semana que vem eu continuo explicando. Que eu vou lá na 497. Eu vou sair da 492, vou lá na 497, só pra gente poder ver uma coisa. Kardec, aí nisso tudo sobre o espírito protetor, ele pergunta assim: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Vocês acham, gente? Ô, gente, olha de tudo que a gente já falou aqui. Não tem lógica. Se ele falasse assim, que ele larga a gente de qualquer jeito, vocês podem rasgar esses livros tudo. Aí a gente vai falar assim, ó, então o que a gente tá lendo aqui, ó, não tem lógica, não. Sabe o que é interessante do Livro dos Espíritos? É que o Kardec, ele vai perguntando, aí ele volta, ele pergunta, ele vai esmiuçando para testar. E você vai descobrindo que os espíritos vão respondendo direitinho. Eles vão, o raciocínio deles. Então, quando ele pergunta, a gente mesmo já pensa, você não ia fazer isso com a gente. Se ele tá aqui para nos ajudar. Porque às vezes ele pergunta uma pergunta na número cento e pouco, aí fica esquecidinho lá na 300, ele volta naquele, dentro do contexto, e eles tornam a repetir, como se fosse um teste, né? E até para ver se a gente já entende aquilo que a gente está lendo. Porque na hora que você lê, você fala assim, não, pelo tudo que eu já li, não tem lógica, ele não vai me abandonar para o espírito mal fazer maldade comigo. Aí os espíritos respondem assim: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Porque eles não querem que a gente evolua. Aí já é uma outra história que depois eu trabalho que a gente vai trabalhando juntos. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Quer dizer, se eu quiser, eu vou seguir aquilo que está me dando intuição. Se eu quiser, olha o livre-arbítrio. Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lourdes uma boa vontade a ser auxiliada. Então, ele pode vir e você está aberta a ser aqueles irmãozinhos dando as ideias não legais. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Quando ele está falando isso? Quando você dá asa para o espírito que quer te fazer mal. No que você segue aquela ideia dele, o espírito protetor vai te esperar. Você vai voltar. Porque, infelizmente, todas as vezes que a gente vai para o lado do mal, que a gente vai para o lado que não é legal, que fere, a gente sofre as consequências. E a gente, pelo erro, a gente aprende. A gente Porque o único objetivo que a gente veio fazer aqui na Terra, o principal de todos, é aprender a lei do amor. Foi isso que Jesus falou para nós. E se a gente pegar a doutrina espírita toda, vamos pegar a doutrina espírita e resume ela em uma frase: fora da caridade não há salvação. E se a gente pegar o capítulo sobre caridade, vocês vão entender que é a caridade moral, porque a material a gente já consegue fazer. Mas a moral, que é o sinônimo do amor, né? A caridade é sinônimo de amor. Você vai perceber que nós ainda estamos engatinhando ainda nessas relações. É isso, Elaine. Mas deu para a gente entender, porque a gente vem falando, gente, toda semana, para quem não está aqui toda terça com a Elaine, ela estava vindo falando da influência dos espíritos em nossas vidas. E no início do capítulo fala muito daqueles espíritos que estão ali nos acompanhando, nos influenciando, causando entraves às vezes, né? Nos inspirando com atitudes equivocadas. E aí fica parecendo que a gente só existe isso e que a gente está a mercê. Então a Elaine hoje falou, eu vou trocar, deixar o povo dar uma respirada e falar sobre os protetores. Mas é isso aí. E é o seguinte, né? Nós estamos, eu estou estudando um tema, e ontem falava uma frase que mexeu comigo, né? Que o Emmanuel fala que a gente vive num vasto oceano mental. Ou seja, nós estamos mergulhados, nós estamos quase nos acotovelando nos espíritos. Mas, para quem que eu estou dando atenção, dando sintonia, né? Então, os espíritos bons estão ali o tempo todo, mas se eu estiver pensando, sentindo, falando porcariada, a sintonia vai ser para os outros. Então, a escolha é sempre nossa, porque nosso livre-arbítrio é respeitado.
Então a escolha é sempre nossa. A gente é que dá a última palavra. Até o espírito, né, Elaine? Até aquele que é o espírito, vamos dizer assim, o espírito inferior, né, que quer, ele pode até, vamos dizer assim, nos induzir ao, vamos dizer, ao suicídio. Ele pode falar comigo, vai lá, faz, faz, faz. Mas na hora de fazer, a escolha é minha. Então, a gente tem que se conscientizar que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e escolher companhias melhores. Né, Elaine? Assim como É simples. Aqui não é fácil. Mas é assim simples. como a gente, né, aqui encarnado, a gente escolhe, a gente é muito influenciado por artista, por professores, por amigos. Então, a gente às vezes procura, né? Procura se identificar, se afinizar com aqueles, né? A gente afastar daqueles que não nos faz bem e estar com aqueles que a gente se sente bem. A gente tem que procurar fazer isso também no espiritual. Mas procurar com as atitudes nobres do nosso coração, né? Exercer, fazer a nossa mudança para que a gente possa sentir a inspiração desses nossos amigos, nossos Sim. protetores. Né, Elaine? Gente, Verdade. agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Muitas pessoas entraram, não dá para falar o nome de todo mundo que passou por aqui, alguns continuaram, mas agradecer por esse momento e dizer que todos os dias nós estamos aqui às 18 horas, trazendo essas gotas, né? Um pouquinho do. Um dia a Elaine traz o livro do Evangelho, outro dia eu trago uma mensagem de Joana, de Emmanuel, e a gente faz um bate-papo. Então, se você gostou, você curte, compartilhe. Vamos fazer essas gotas, né? Essas mensagens viajarem pelo mundo, porque se a gente quer, a gente vê muito as pessoas assim, o conteúdo digital, vamos dizer, né, das mídias são muito pesados, circula muito mais coisa porcariada do que coisa boa. Mas isso é fruto das nossas escolhas. Então vamos compartilhar, vamos fazer a mensagem da Boa Nova chegar ao máximo de pessoas possível. Para isso, para que essa mensagem chegue, o Instagram, essas mídias, né? Elas entendem que só quando tem muito curtida, quando está muito compartilhada, é que é importante, que é um conteúdo importante. Então vamos curtir, vamos compartilhar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo.